nós vivemos com medo. Nós vivemos com receio nesse mundo tão tenebroso, tão vil. Em face de todos os acontecimentos que nós observamos no dia a dia, pelos noticiários, nós entendemos que a volta de Jesus está próxima, porque tudo o que está acontecendo está na palavra do Senhor. Então nós temos que estar preparados para enfrentar as adversidades, nós temos que estar preparados para enfrentar as aflições, porque o próprio Jesus Cristo nos diz: no mundo tereis aflições. Mas ele nos traz um consolo também: no mundo tereis aflições, vírgula. Tem bom ânimo, pois eu venci o mundo. Amém? Essa palavra tem bom ânimo. Nós devemos pensar nela todo dia. Quando Jesus diz algo especial, tem bom ânimo, nós não podemos ficar o quê? Desanimados. Nós temos que aprender a viver ou conviver com as situações adversas que nós temos praticamente todos os dias da nossa vida. E nós vamos buscar o consolo na palavra do Senhor. Nós vamos buscar o lenitivo para a nossa alma na palavra do Senhor. Porque sem a palavra do Senhor, nós não conseguiremos absolutamente nada. Amém, irmãos? Sem Jesus, nada podemos fazer. É Ele mesmo que diz isso. E na Bíblia, no Evangelho, nós podemos tirar lições para conseguir vencer o medo. Porque ninguém pode dizer assim: eu não tenho medo de nada. Ninguém pode dizer isso. Existe sempre um aperto no peito quando algo nos incomoda. Às vezes você tem uma preocupação de algo que possivelmente pode acontecer, como não vai acontecer, mas você tem receio que aconteça. Então você fica com aquele aperto no peito. Esse aperto no peito, que parece que tem algo apertando, parece que tem uma pedra, algo pesado, é medo. A pessoa pensa que o medo é aqui. Não, o medo é aqui no peito. A boca fica seca. Não existe saliva. A boca fica amarga. Parece que você fica com sede. E quanto mais você bebe água, e parece que essa água não sacia a sua sede. Medo de que algo pode acontecer. As pessoas hoje vivem com medo. Medo de perder o emprego. Medo de entrar em dívidas. Medo de assaltante. Medo de acidente de trânsito. Medo da morte. Medo disso, medo daquilo. Hoje não existe nenhuma pessoa que pode dizer assim: não tenho medo de nada. Mas nós que conhecemos a palavra, podemos até lembrar alguns versículos da Bíblia que Deus nos ensina através da palavra, Salmos inclusive: não terei medo. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não terei medo algum, porque sei que o Senhor está comigo. Sim. Quantas vezes Davi diz que não teria medo, mas ele ficou com medo. Até Jesus, no Getsêmani, ele ficou em agonia. Quando ele caiu em si, que algo iria horrivelmente acontecer com ele, a crucificação, que ele foi a um distante orar, voltou 3 vezes dizendo para os seus discípulos: vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a palavra lá em Lucas diz que Jesus suou sangue. O corpo se comprimiu de tal forma, e um anjo veio para consolar Jesus. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, Senhor, faça a tua vontade, não a minha. Amados, Jesus sofreu muito pelos nossos pecados, por nós. Mas nos trouxe lições importantes para vencer esse medo. Porque Jesus venceu o medo. Jesus, depois de tudo isso que aconteceu, naquele momento, ele teve uma reação de conforto, de esperança, de cumprir com a sua missão. Nós, hoje, temos uma missão, com certeza. Deus tem um plano para cada um de nós.
E nós temos que alcançar aquilo que Deus requer de nós, que com certeza é a salvação, é a vida eterna. As pessoas querem prosperidade? Sim. As pessoas querem saúde? Sim. Merecem sim. E tem que buscar isso? Sim. Mas a coisa principal é a santidade para alcançar a vida eterna, que é o galardão, que é aquela coroa preparada para nós. Amém, igreja? Muito bem. Nosso tema de hoje é vencendo o medo e fortalecendo a fé. Para que nós possamos vencer o medo, nós temos que pensar no fortalecimento da nossa fé. Porque às vezes você pode ter a certeza de que muita coisa ruim pode acontecer, mas se você tiver realmente fé, com certeza você começa a anular todas as coisas ruins que possivelmente poderão aparecer. Amém, irmãos? Com fé. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Salmos 50:15 diz assim: invoca-me na angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém, irmãos? Significa o quê? Que nós temos que invocar a Deus, buscar em Deus, fortalecendo a nossa fé para vencer todo o medo da nossa vida. Então você abre sua Bíblia aí em Marcos, no capítulo 5 de Marcos, uma passagem muito conhecida, mas que tem lindas pérolas que nós devemos aprender como vencer o medo e depois fortalecendo a nossa fé. Porque é o próprio Jesus Cristo que nos ensina como nós devemos vencer o medo, através da palavra, através dos testemunhos da Bíblia, e como nós possamos fortalecer a nossa fé para enfrentar o que vem por aí. Capítulo 5, versículo 21. Primeiro versículo 21 diz assim: tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Jesus acabava de chegar, de ter feito um milagre, de andar sobre as águas. E quando desceu ali na praia, o que aconteceu? Jesus estava com quem? Sozinho? Com os discípulos? Não, ele estava com uma grande multidão. Quando Jesus chegou com os discípulos do barquinho, na praia, uma grande multidão que estava à espera de Jesus, porque a fama de Jesus já tinha corrido, e as pessoas queriam conhecer o mestre, e se reuniam ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Imagine Jesus, os seus discípulos e uma multidão. Quando fala grande multidão, muita gente. Quantas pessoas? 200, 300, 400, 500 ou milhares? Não sabemos. Eu acho que é milhares. Se é uma grande multidão, já é muita gente. Uma grande multidão, então era muita gente que ficaram ao redor de Jesus. Imagine o quadro. O versículo 22 diz assim: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Uma grande multidão, um homem chamado Jairo, ele passou por toda essa multidão para chegar até a presença de Jesus, que estava com certeza numa roda de pessoas. Jesus estava no centro e aquelas pessoas. Então Jairo, com certeza já estava ali esperando uma grande oportunidade de chegar até a presença de Jesus. Agora a atitude dele é um dos pontos importantes para vencer o medo. Quem era Jairo? O Jairo era um principal da sinagoga, era uma autoridade do local. Ele se humilhou diante de Deus, porque diz a palavra que ele se prostrou aos pés de Jesus e disse, implorando e clamando, insistentemente. Quando fala insistentemente, será que de imediato Jesus ouviu? Será que não tinha muitas pessoas ali falando, conversando com Jesus? Ô Jesus, ô Jesus, ô Jesus. Imagine uma multidão de pessoas querendo alguma coisa de Jesus. Ninguém estava em silêncio.
Jesus não estava falando, as pessoas estavam ao redor de Jesus, e ele simplesmente chegou e insistentemente implorou: Senhor, minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Quando nós tivermos uma situação difícil, numa situação que com certeza complicada, nós temos acesso direto a Jesus Cristo. Não haverá nenhuma multidão ao redor dele. Ele estará disponível para nós quando clamamos insistentemente e pedimos o milagre para as nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Hoje nós temos à nossa disposição Jesus. Jesus, a qualquer hora, em qualquer lugar, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, no banheiro, na cozinha, no trabalho, ou no carro, aonde você estiver, no momento de extremo perigo, você pode chegar até a presença do Senhor. Primeiro você tem que o quê? Adorar o Senhor. Jairo fez o quê? Se prostrou aos pés do Senhor. Ele reconheceu humildemente que ele não era uma autoridade, a maior autoridade era simplesmente Jesus. E ele chegou e: vem, por favor, minha filhinha está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. O versículo 24, Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Amados, presta atenção, aquele povão lá, aquela grande multidão, Jesus falou: vou, onde está sua filha? Jesus ia, a multidão ia fazendo o quê? Comprimindo Jesus, espremendo Jesus. Com certeza Jesus ia meio tropicando. Não é possível um negócio desse, aquele povo mal educado. E com certeza conversando, falando. Imagina uma multidão. Alguém já viu uma multidão ficar quieta? Em silêncio? Não, o povo fala. E fala de tudo quanto é jeito. E com certeza: Jesus, eu estou cego, Jesus, eu estou aleijado, Jesus, eu preciso de dinheiro, Jesus, eu estou duro, Jesus, eu estou isso, Jesus, eu estou aqui. Imagine esse quadro, e Jesus seguindo, até que algo acontece. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Quem é mulher sabe o que é isso. Graças a Deus nunca passei por isso e nem vou passar. Mas as mulheres sabem o que é hemorragia. Imagine uma mulher, 12 anos com hemorragia contínua. Naquela época, as pessoas que tinham esse tipo de problema era banida da comunidade, era esquecida, perdia a família, marido, filhos, ficava praticamente isolada. O versículo 26 diz algo ainda: ela padecera muito sob cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, dando para os médicos. Tudo que tinha ela gastou. Em vez de melhorar, piorava. Que doença é essa? Uma senhora com certeza fraca já por causa da hemorragia, a pessoa perdendo o sangue. Imagine isso. Quantas pessoas estavam ao lado de Jesus? Milhares. Uma multidão que fazia o quê? Comprimia. Essa mulher com certeza era conhecida ali da comunidade. Era conhecida, mas ela conseguiu vencer o medo. Ela conseguiu vencer o medo porque ela estava rompendo em fé, sabendo que algo poderia acontecer, que aquele homem que estava ali poderia ser a salvação da vida dela. Amém, irmãos? E o versículo 27 diz: quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Olha que fé, que disposição, que vontade. Ela venceu o medo. Uma mulher com certeza estava não cheirando bem. Com certeza ela estava o quê? Suja, imunda.
Porque naquela época a pessoa que sofria desse mal era considerada imundície. Não se podia tocar nessa pessoa de maneira alguma. Ninguém poderia encostar nela. Mas com certeza ela fez algo, não sei como, mas ela chegou até Jesus. Ela rompeu em fé aquela multidão e tocou em seu manto. Versículo 28. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Ela pensou, ele é um homem santo, ele é o mestre, ele é o Messias. Se eu apenas, não preciso falar com ele, não preciso pedir nada, se eu tocar no manto dele, eu vou ser curada. E tocou. E tocou. Com certeza ela pegou no manto. Quando ela pega no manto, algo acontece. Veja bem o versículo 29. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Amém, irmãos? Ela buscou o milagre de uma maneira fantástica. Somente pela fé, não preciso conversar com Jesus. Eu não preciso falar com ele, somente se tocar no manto. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Você pode tocar nas vestes de Jesus a qualquer hora, em qualquer momento. Não haverá multidão que vai impedir você. Você pode estar enfermo, qualquer problema, você toca em Jesus. Pela fé. E peça, Senhor, serei curado, serei restaurado. Tudo que perdi será restituído, porque eu tenho fé, porque Ele está te olhando, Ele olha para você. Não precisa romper nenhum tipo de multidão para chegar até Jesus. Aí aconteceu algo maravilhoso, versículo 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em mim? Foi assim? Quem foi que me puxou? Quem tocou em mim? Não. Quando Jesus percebeu que alguém tocou, o que saiu? Saiu virtude de Jesus, saiu poder de Jesus. Olha a fé dessa mulher. A hora que tocou no manto, saiu virtude, saiu poder. E Jesus percebeu, algo aconteceu. E Jesus, com a sua voz romântica: quem me tocou? Os cabelos de bagre dos discípulos, a hora que eles falaram, responderam imediatamente. Seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem te tocou, mestre? Olha que cabeça de bagre esses discípulos. Olha quanta gente está aí te rodeando e o Senhor pergunta ainda quem te tocou? Alguém te tocou. Jesus falou: não, eu sei que tem muita gente me tocando. Tinha muita gente exprimindo Jesus, comprimindo Jesus, mas ninguém foi curado. Porque ali aquelas pessoas estavam interessadas em alguma outra coisa, não naquilo que Jesus poderia oferecer. Somente uma mulher, a palavra diz, 12 anos de sofrimento, gastou tudo com os médicos, só ela tinha um objetivo: a cura. Tinha um objetivo, um milagre na sua vida. Por isso que Jesus falou: quem me tocou? Jesus disse ainda para aqueles discípulos cabeça de bagre. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Jesus ficou procurando a pessoa. Ficou olhando. Com certeza Jesus bateu o olho justamente nela. Com certeza Jesus olhou justamente nela, porque Jesus sabia todas as coisas. E ela, o que ela fez? Ela se revelou, sem medo algum, justamente da maneira muito especial. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés
e tremendo de medo. Por quê? Presta atenção, amados. As palavras da Bíblia são algo que nós devemos aprender no nosso dia a dia. No primeiro espaço de tempo, quando ela buscou o seu objetivo do milagre, ela venceu o medo. Porque ela estava enferma, estava jorrando sangue. Ela não tinha outra alternativa, ela tinha que buscar aquilo que ela cria, para ter a certeza de ter o quê? O milagre na sua vida. E quando ela conseguiu, a hemorragia parou, só porque tocou, de repente ela sentiu, o milagre aconteceu, e ficou no meio do povo ali. Com certeza o milagre foi completo. Não só parou a hemorragia, como ela deve ter sido purificada da cabeça aos pés. Porque o milagre do Senhor é completo, Ele não faz nada pela metade. Da cabeça aos pés, então ela estava limpa, ela estava pura. E Jesus, olhando aquela multidão, de repente bate o olho nela, e ela prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo. Por quê? Tremendo de medo. Porque o problema já tinha resolvido. Então ela caiu na real. Será que o mestre vai me chamar a atenção? Quem me tocou? Ou deve ter ouvido um murmúrio lá, eu não fui. Oh, mas desculpa, eu dei uma cotovelada, mas não. Cuidado. Ela tremendo de medo. Eu falei, será que ele vai ficar bravo porque eu peguei nas vestes dele? E contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, chamou ela de filha, a sua fé a curou. Amém, irmãos? Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Glória a Deus, uma salva de palmas de Deus maravilhoso. Que maravilha! Quando Deus realiza o milagre em nossas vidas, e Ele realiza a qualquer momento, a qualquer hora, basta você exercer a fé, romper em fé e ir em frente, vencendo o medo de ter o benefício da cura. Mas, agora como que nós vamos fortalecendo a fé? Vamos esquecer do Jairo? Não. Foi algo que foi interrompido no transcurso da praia até a casa de Jairo, porque a menina estava doente. E Jairo fez um apelo, insistiu e adorou ao Senhor. O versículo 36, versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando com a pessoa, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e deu uma notícia no pé da lata dele, no pé da orelha dele. Notícia, Jairo, sua filha morreu. Desse jeito. Isso é notícia? Sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não precisa nada. Se as pessoas não entenderam absolutamente nada, sua filha morreu, Jairo, acabou. Chega, vai enterrar a menina. Não precisa incomodar mais o mestre. Mas Jesus disse, no versículo 36, não fazendo caso de que eles disseram. Veja bem, Jesus falou, esse pessoal não entende nada. Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Amém, irmãos? Deu na lata deles também. Falou, Jairo, não ligou para aquele povo, falou, sua filha morreu. Não tenha medo, não temas. Tão somente crê. E vamos para lá. Agora, quem estava junto com Jesus? Os discípulos e a multidão. Muito bem. Mas Jesus diz assim, não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Olha aqui, vocês ficam todo mundo aí, que eu não quero ninguém atrás de mim. Vocês vão atrapalhar. Vem cá Pedro, João, Tiago. Vem junto.
Jesus sempre chamava esses três. Sabe por quê? Porque esses três eram pessoas ligadas a Jesus e pessoas também de muita fé. E Jesus precisava de quê? Testemunho do milagre que ia fazer. Porque aqueles três homens estavam sendo treinados por Jesus para algo do futuro, que vocês podem ler em Atos. E chegaram, então, na casa de Jairo. Imagine um local onde a menina realmente estava lá desfalecida. E os amigos, os vizinhos de Jairo estavam todos lá na casa. Agora, veja bem, momento de tristeza da família de Jairo, momento de tristeza de Jairo, que estava com a esperança, fortalecendo a sua fé, levando Jesus para que algo acontecesse. Então, aconteceu o que na casa? Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Vocês já viram um árabe chorando? Tem algum árabe aqui, não? Tem algum descendente árabe? Da Palestina, ou lá de judeu? Já viram um árabe chorando? Ninguém viu. Já viram em filme o escândalo que eles fazem? Eles fazem um escândalo. Por isso que a palavra diz um alvoroço. Estavam fazendo, lamentando, aquela gritaria, né? Gente chorando e se lamentando em alta voz. Eles estavam gritando. Imagina os escarcéu que eles estavam fazendo. Deixou Jairo mais apavorado ainda, né? O que Jesus fez? Jesus, na sequência, coloca o 40 aí, o 40, versículo 40. Mas todos começaram a rir. Jesus está falando aqui, ó, no 39. Então entrou e lhe disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Jesus falou: por que essa bagunça toda aí? Por que essa gritaria toda aí? A criança não morreu, ela está dormindo. O povo riu. Começaram a rir de Jesus. Do choro para o riso. Vocês entendem isso? Estavam chorando, alvoroçados, gritando, de repente começaram a rir. Porque Jesus disse: ela não morreu, ela dorme. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, entrou onde se encontrava a criança. O pessoal vai para a rua, vai embora daqui, sai fora, só o papai e a mamãe e os meus 3 assessores. Muito bem, Jesus tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Amém, irmãos? Ela estava dormindo. Jesus ressuscitou essa menina, pegou pelas mãos. Por que Jesus pegou pela mão? Ele podia muito bem falar assim: levanta. Não, ele pegou pelas mãos. Sabe por que ele pegou pelas mãos? Alguém sabe por que pegou pelas mãos? Pegou a criança pelas mãos. Porque quando o manto foi tocado pelaquela mulher, Jesus, através do seu gesto de dar as mãos, trouxe a vida àquela criança, dando a ela o quê? Segurança, esperança, para que os pais pudessem entender que ele estava fazendo algo maravilhoso, fantástico. Pega pela mão, ele trouxe a criança. O mesmo gesto que tempos depois, registrado em Atos, quando aquele mendigo estava na porta da sinagoga, do templo, quando Pedro e João chegou ali e ele estava esmolando, pedindo esmola, disseram para o mendigo: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-se em nome de Jesus. Mas pegou nas mãos dele e os levantou, ele deu um pulo e ficou de pé. Amém, irmãos? Jesus faz coisas maravilhosas. Jesus quer pegar na sua mão, quando você ora,
quando você clama e você às vezes está para baixo, Jesus te pega e te traz para fora. Segura nas mãos de Deus. Segura nas mãos de Deus. Pedro andava pelas águas junto com Jesus. Senhor, deixa eu ir contigo. Jesus disse, vem. Pedro conseguiu andar. De repente veio aquele vento, o diabo perdeu a fé, duvidou, afundou. Jesus estendeu as mãos, puxou Pedro para dentro do barco. Jesus está pronto para estender as mãos para você. Amém? Mas imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém e mandou que desse a ela alguma coisa para comer. Amém, irmãos? Quando Jesus quer, Ele faz. Quando nós queremos e precisamos, nós clamamos, vencemos o medo, exercitamos a fé e nós vamos conseguir aquele milagre tão importante que para nós precisamos. Qual é o seu problema? Dívidas? Falta de dinheiro? Desempregado? Saúde abalada? Medo do amanhã? Relacionamento interrompido? Casamento indo para o fracasso? Você não consegue ter ninguém para chorar? Ou alguém para se alegrar? Você se sente abandonado, abandonada? Você se sente deprimida? Você está na pré-depressão? Como que é que você está? Não importa. O que importa é você vencer o medo de tudo isso que possa atrapalhar a sua vida, o dia a dia. Para você fazer o quê? Fortalecer a sua fé e alcançar a vitória. Amém, irmãos? É o momento de oração. É o momento que nós vamos colocar nossas vidas diante de Deus. Você pode ficar assentado, ajoelhado, de pé, do jeito que você quiser. Você tem algo a pedir ao Jesus, o Senhor, o Mestre? Lembre-se do momento especial que é a adoração. Nós vamos adorar ao Senhor nesse momento. Nós vamos clamar a Ele para que Ele possa nos oferecer a sua mão e nos levantar de onde nós estamos, para que nós possamos alcançar a vitória. Deus é maravilhoso, Deus é especial, e através dele é que nós vamos conseguir vitórias na nossa vida. Amém, irmãos? Feche seus olhos então, em nome de Jesus. Nós vamos orar. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Nós sabemos que a Tua palavra é tão forte e tão verdadeira, Senhor. Nós sabemos que tudo o que está na Tua palavra é para o nosso deleite, para a nossa disciplina, para que possamos ser orientados como estabelecer um padrão divino na nossa vida. Ó Pai, nós vivemos num mundo tão atribulado, tão complicado, tão difícil, tão apavorante. Mas nós queremos requerer agora diante do Senhor, Pai, através de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que morreu na cruz do Calvário por nós, que deixou esses exemplos desses feitos do Teu Evangelho, para que possamos aprender a vencer a fé, a vencer o medo e fortalecer a fé, para que nós possamos romper em fé e alcançar o beneplácito da Tua graça e da Tua misericórdia. Ó Pai, nós sabemos das nossas imperfeições, que nada merecemos, mas o reconhecimento do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário,
que levou as nossas dores, nossas enfermidades, e fez maldição no nosso lugar, que pelas pisaduras de Jesus somos sarados. Pedimos agora a cura, Pai, em nome de Jesus, da cabeça à planta dos pés. As pessoas que se sentem enfermas, que estão nos assistindo também pela internet, que talvez esteja agora pedindo, vivendo na sua dependência, Pai. Traga agora a cura, Pai, em nome de Jesus. Derrame a cura que é necessária, Pai. Como aquela mulher hemorrágica, Pai, que chegou e tocou no teu manto e foi curada. Nós queremos tocar no teu manto agora, Pai. Estenda tuas mãos para nós. Levanta-nos, Senhor, da insignificância que estamos e nos coloca em rocha alta, Pai. Queremos voar como águias, Senhor, para poder te adorar cada vez mais e ter na nossa vida a graça, a misericórdia do Senhor. Ó Pai, repreenda, Senhor, todo espírito maligno, em nome de Jesus, que traz a depressão, que traz a doença, que traz o vício, que traz o câncer, que traz todas essas impurezas da carne, do sangue, dos órgãos. Repreendo em nome de Jesus e declaro libertação total, quebrando as cadeias das trevas, em nome de Jesus. Ó Pai, restaure as finanças. Dá oportunidade das pessoas que não têm emprego de poder trabalhar e sustentar sua família. Ó Pai, quebra todo espírito que traz a miséria e a falência, em nome de Jesus. Eu levanto minha mão para abençoar as vidas das pessoas que estão aqui no templo, no teu santuário te adorando. Eu levanto minhas mãos para abençoar as pessoas que estão nos acompanhando, milhares de pessoas por esse Brasil afora, que acompanha pela internet. Ó Deus Pai, em nome de Jesus, abençoa cada vida, cada família aqui representada. Remova aquilo que não presta. Livra-nos, Senhor, dos assassinos, dos facínoras, dos acidentes de trânsito, dos bandidos, Pai. Livra-nos, Senhor, dos inimigos ocultos, declarados, aqueles escondidos, Pai. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor, nos livrando e nos abençoando. Leve-nos, Senhor, em segurança para as nossas casas, para que possamos ter uma semana maravilhosa. Abra as portas, ó Pai, as portas que o Senhor abre e ninguém fecha. Abençoa-nos, Senhor, e nos dê a alegria e a paz que nós precisamos receber de Ti. Levante-se e estenda suas mãos para receber a bênção agora, em nome de Jesus. Estenda sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz, alegria, prosperidade, saúde e muita alegria. Eu os abençoo em o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.